Semana passada, então, a gente falou sobre o crime de furto, entramos nos crimes contra o patrimônio. Hoje eu vou falar outro, segundo, bastante importante aí, crime contra o patrimônio, né? O crime de roubo, artigo 157 do Código Penal, tá certo? Os dois crimes aí guardam bastante familiaridade, né? O núcleo do tipo é o mesmo, o momento consumativo deles é o mesmo, o objeto material vai ser o mesmo, né? Tem algumas formas qualificadas, algumas causas de aumento de pena lá que são iguais ao do furto, quando envolve explosivo, então guarda uma certa semelhança, tá? Furto e roubo. A gente falou lá semana passada sobre o 155, hoje vai falar sobre o artigo 157, certo? Crime de roubo. O crime de roubo sofreu algumas alterações aí, né, em passado recente, esse ano inclusive. Em 2018 teve uma alteração, em 2019 teve outra alteração aqui com entrada em vigor em janeiro desse ano, tá? Então, assim como o crime de furto, o crime de roubo também guardou aí bastante alteração em um passado recente, a gente vai falar sobre elas, tá? Inclusive com inclusão lá no rol dos crimes hediondos, alterações importantes aí que aconteceram nos últimos 2 anos, tá bem? Então vamos lá, a redação do artigo 157 do Código Penal é a seguinte: subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la por qualquer meio reduzido à impossibilidade de resistência. Tem uma pena lá, um preceito secundário, pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa, né? Essa é a redação do crime de roubo, a sua forma do caput, tá? Então vamos lá, o crime de roubo, senhores, é um crime complexo, tá? Complexo como assim, professor? Crime complexo porque ele é a união, tá bem? É a união de outros 2 delitos, obrigatoriamente, né? Então você tem, obrigatoriamente, como base um crime de furto, com mais algum crime sempre aliado a ele. Aí você forma o crime de roubo, por isso complexo, tá? A união de 2 ou mais delitos. Então, obrigatoriamente, qual delito eu sempre vou ter presente no crime de roubo? O furto, né? Que é a subtração. Subtração é de coisa móvel alheia, tá? Então eu tenho o crime de furto aliado a quais crimes, né? Eu posso ter aí 3, tá bom? Eu tenho o crime de furto e eventualmente aliado, adicionado aí mais 3 delitos. Então eu passo a ter o crime de roubo, tá? Então o crime de roubo é a fusão do crime de furto com o crime de ameaça, artigo 147, o crime de furto com o crime de lesão corporal ou vias de fato, tá bem? Ou eventualmente aí o crime de furto com o crime de constrangimento ilegal, tá? Tendo o furto como base e esses outros 3 ou 4 delitos aqui aliados a ele, eu vou ter sempre então o crime de roubo, o crime complexo, que é a união de 2 ou mais delitos. Então o crime de roubo, tá bem? Chamado aí crime complexo, tá? A objetividade jurídica dele, o que a lei penal está querendo tutelar? De novo, né? Está dentro do crimes contra o patrimônio, logo está querendo proteger aí o patrimônio das pessoas, né? Físicas ou jurídicas, notadamente a posse e a propriedade. Então o que a gente falou lá no crime de furto sobre possuidor, proprietário, vale a mesma ideia aqui para o crime de roubo, tá? Protege-se, tutela-se, dá a salvaguarda para o patrimônio alheio. O patrimônio é representado pela posse e pela propriedade, tá? O objeto material do crime de roubo, senhores, é o mesmo, é idêntico ao crime de furto, né? A redação do tipo penal fala lá, subtrair coisa móvel alheia. Então, o objeto material é a coisa móvel alheia. Nós falamos sobre o conceito de coisa, falamos sobre o conceito de mobilidade, né? Aquilo que pode ser transportado, tá? de um lugar para outro, e o conceito de alheia, né? Da expressão alheia, quando tratamos do crime de furto, vale a mesma ideia, tá? Então, se você tiver as ideias aqui do crime de roubo sobre coisa móvel alheia, é idêntico lá ao objeto material das aulas do crime de furto, vale a mesma ideia, tá bem? Mesmíssima ideia, tá? Outra anotação sobre o crime de roubo, senhores, que a gente fazendo um paralelo com o crime de furto, notadamente por dada familiaridade entre ambos, né? A semelhança entre ambos. Lá no crime de furto, nós falamos sobre o princípio da insignificância lá, né? Sobre a forma privilegiada. Aqui no crime de roubo, eu não vou ter, tá bem? Nem a incidência do princípio da insignificância, nem a previsão, eventualmente, de nenhuma forma privilegiada do crime de roubo, tá? O crime de roubo, senhores, afasta o princípio da insignificância ou da criminalidade de bagatela, ou do crime de bagatela, tá? Afasta. Afasta não por conta do valor do patrimônio que está sendo subtraído, mas sim por conta da violência empregada.
Sempre que eu tiver algum delito envolvendo praticado mediante violência física, grave ameaça, aviso de fato, constrangimento, os delitos que envolvem violência, senhores, afastam o princípio da insignificância, tá bom? Você não é compatível, tá? Princípio da insignificância com crimes violentos, tá? Ou com uma grave ameaça. Há uma incompatibilidade aí, tá bom? E é tranquilo, pacífico nisso, tá? Pouco importa, então, o valor da coisa alheia a ser subtraída. Para afastar o princípio da insignificância, então, tem mais relevo, tem mais importância, tem mais peso. Então, essa fusão de dois delitos, né? O crime de roubo, a fusão de dois delitos, notadamente os crimes que envolvem violência. Crime que envolve violência pouco se importa com o valor da coisa subtraída, tá bem? Ele se importa com, na verdade, da primazia, da preferência aí à violência empregada, tá certo? Então, por conta disso, por conta da violência inerente ao crime de roubo, fica afastado então o princípio da insignificância ou da criminalidade bagatela. Com relação à figura privilegiada, nós falamos sobre o furto privilegiado, por falta de previsão legal, tá bem? Não existe nenhuma forma privilegiada do roubo. E por que não tem nenhuma forma legal aí prevista expressamente na lei penal como forma privilegiada, né? Justamente esse é o mesmo fundamento para afastar o princípio da insignificância. O crime de roubo, como envolve violência, é impossível ter a sua forma privilegiada, tá bom? Núcleo do tipo, senhores. Núcleo do tipo no crime de roubo é o mesmo do crime de furto, do artigo 155, né? É a subtração, que é retirar a posse de alguém, inverter a posse de algo de forma ilegítima, né? Só que eu vou acrescentar a essa inversão da posse, a retirada da esfera de vigilância da coisa sobre a vítima, com o acréscimo desse crime complexo, né? Do crime de violência. O crime praticado com violência, então, pode ser a ameaça, pode ser a lesão corporal, pode ser uma vias de fato ou, eventualmente, um constrangimento ilegal, tá bem? E cuidado só, tá? Aqui no crime de roubo, depois logo mais nós vamos falar sobre isso. O crime de roubo, senhores, ele pode ser praticado, a redação dele, ele pode ser praticado mediante grave ameaça, 3 formas de execução do crime de roubo, tá bem? Grave ameaça, violência à pessoa ou reduzir a capacidade de resistência da vítima. Tem essas 3 formas de execução do crime, tá? Logo menos a gente falará sobre essa terceira forma aqui, às vezes esquecida, né, pelo operador do direito, mais comum, né? Crime de roubo praticado mediante grave ameaça ou violência física, mas também tem essa outra hipótese da impossibilidade de resistência da vítima, né? Reduzir a capacidade de resistência da vítima, e a gente vai dar exemplos, tá? Inclusive, já até recentemente caiu no exame da OAB aqui a questão que eu vou comentar com vocês, tá? É importante marcar o seguinte, que o crime, que a violência ou grave ameaça, senhores, deve ser praticada durante, ou antes ou durante a execução da subtração, tá? Se vier praticar a violência ou grave ameaça for praticada depois da subtração, eu vou para o crime de roubo impróprio, que é o artigo 157, parágrafo 1º. Logo menos também a gente falará sobre ele, tá bem? Então vamos falar sobre a primeira forma de execução do crime de roubo aí, que é mediante grave ameaça. Grave ameaça, senhoras, é o crime do artigo 147, né? É o crime de ameaça. Então, é o crime de furto agregado aí ao crime de ameaça, né? Artigo 147. Bem, a grave ameaça também é conhecido como violência moral, né? Ou vício compulsiva. E o que eu devo entender como grave ameaça, né? A lei penal exige lá grave ameaça. Ameaça é aquilo que pode causar mal a alguém, né? Então é um gesto, pode ser por meio de gesto, por meio de palavras, né? Aquilo que pode causar mal a um homem médio, tá bem? O critério aqui que a gente vai adotar da grave ameaça, senhores, é do homem médio, tá? E o que deve ser grave, né? O que é o conceito de grave? É lógico que você tem uma subjetividade bastante grande dentro dessa expressão, né? O que é grave, para um pode ser grave, para outro não pode, por isso a necessidade aí de análise do que é grave e ameaça, segundo a regra do homem médio, né? Grave é ameaça, senhores, ou grave, né? Aquilo que é iminente e próximo, tá? Que pode acontecer, ou está para acontecer, ou está acontecendo, né? Se for, então, tiver para acontecer, ou estiver acontecendo, né, essa ameaça, logo ela entra no conceito de grave. E se há, eventualmente, promessa de mal futuro, né? A gente vai ver se é possível ou não aí a gente afastar essa grave ameaça, tá? Esse poder intimidatório necessário pela grave ameaça deve ser analisado
de acordo com o caso concreto, né? De acordo com a vítima, inclusive, e de acordo com o sujeito, o autor do roubo, tá bom? Não vou dizer para vocês aqui, mas é a compleição física das pessoas, né? Tamanho, né? Fisionomia, local de abordagem, né? Quantidade de pessoas que te abordam, né? Você está sozinho, as outras pessoas estão em número grande de pessoas, né? Isso sim podem revelar aí prática do crime de roubo, tá? E o caso concreto que deve ser analisado, né? Então, o gênero da pessoa, né? Se ela é do sexo feminino, masculino, há uma diferença do que a gente acha que é mais grave para um do que para outro. Condições eventualmente pessoais da vítima, né? Se ela é uma idosa, se ela é uma pessoa mais franzina, isso também dá para levar em consideração adolescente, criança. É mais fácil impingir medo, né? Em criança e adolescente, tá bem? Do jeito como se dá a abordagem de uma pessoa, né? Por isso essa grave ameaça pode ser exteriorizada aí de diversas maneiras. E por isso deve ser analisado aí o caso concreto, condições pessoais da vítima, idade dela, situação peculiar da vítima, horário e local de abordagem, tá bem? Não é obrigatório, por exemplo, senhores, é algo pacífico também na doutrina, que o mal, essa grave ameaça, seja necessariamente propalada, né? Eu vou te matar sob pena de você não me dar a sua carteira, né? O roubador não precisa necessariamente falar isso, tá? Ele pode ser, essa grave ameaça pode ser exteriorizada por gestos, né? Basta ver o exemplo do sujeito que coloca a mão por debaixo das vestes, bem, simulando eventualmente um instrumento ou uma arma de fogo, tudo bem? E sem falar nada, sem anunciar o roubo, me entrega a sua carteira, né? Pode até ser gentil, né? Por favor, entregue a sua carteira e faz o gesto aí da mão por debaixo da vestimentas e que eventualmente simula uma arma de fogo, tá bem? Ele não precisa obrigatoriamente anunciar o roubo, isso é um roubo, isso é um assalto, né? Não precisa, né? Então essa grave ameaça também pode ser empregada por gestos, né? Às vezes o sujeito traz a arma de fogo, a gente vai falar algo mais sobre isso, a arma de fogo na cintura, e ele eventualmente só levanta a roupa dele e mostra a arma de fogo, é o suficiente para a vítima, né? É o suficiente para a vítima retirar a capacidade de resistência da vítima, né? Da grave ameaça empregada, tá certo? Violência à pessoa, segunda forma de execução do crime de roubo. A violência à pessoa, então, é o crime de furto aliado aí, eventualmente, à contravenção penal, né? De vias de fato, com o crime, eventualmente, de lesão corporal também, tá? É a fusão desses dois delitos, então, quando é praticado mediante violência à pessoa, chamada de violência própria, né? Nesse caso aqui, há um emprego, né? Um emprego de força física sobre a vítima, né? O que você já vai para algo em que há um contato físico, né? Na ameaça, a gente não obrigatoriamente a gente tem um contato físico entre as pessoas, mas aqui no crime envolvendo violência à pessoa, obrigatoriamente você vai ter contato físico, né? Contato físico entre o autor do crime e a vítima, né? E a gente pode ver que até essa grave ameaça ou violência contra a pessoa pode ser exercida contra a terceira pessoa, tá? Tô andando, por exemplo, eu sou a vítima, tô andando com o meu filho ou com minha filha ou com um acompanhante e o sujeito então me emprega violência contra o meu acompanhante, meu filho e minha filha, tá bem? Para que eu entregue o patrimônio, né? Então essa violência ou ameaça pode ser dirigida à terceira pessoa para forçar aí uma outra, aquele que é o possuidor do patrimônio, para fazer a entrega, tá? A violência pode ser então direta ou indireta, tudo bem? Quando for direcionada à vítima especificamente ou contra a terceira pessoa para forçar que um terceiro entregue o seu patrimônio, tá bem? Aqui duas observações, senhores, sobre a violência física, tá? Caracterizadas aí pela contravenção penal de vias de fato ou pelo crime de lesão corporal, artigo 129. Duas questões aqui a serem observadas, tá? A primeira, a questão da trombada, né? E daí a expressão trombadinha, né? Não sei se vocês sabiam. A expressão trombada. A expressão, o sujeito que está, a vítima está andando na via pública, recebe um trombo, uma trombada, né? Um encontrão, tudo bem? E isso é o suficiente para ela perder aí fica surpresa com aquela situação, né? Eventualmente cai, não cai, ela fica meio atordoada, tá bem? E nesse momento o sujeito subtrai bens, né? Subtrai bens da vítima. Isso configura roubo ou isso configura furto, né? Porque a trombada, em outras palavras, a trombada é entendida como violência física. Veja lá,
O roubo não exige obrigatoriamente a existência de ferimentos, tá bom? Ele exige emprego de violência física. A violência física, senhores, ele pode causar ferimentos, né, deixar marcas no corpo ou não. Vide, por exemplo, a hipótese de vias de fato. Vias de fato é o emprego de violência física contra a pessoa que não deixa ferimentos, né? Tá? Então, não é obrigatório, então, no crime de roubo, a exigência, então, de marcas, né, de ferimentos que eu possa ver no corpo da vítima. Então, a trombada aí, posso entender como violência física? Posso, tá bem? Eu posso entender, né? Então, quando houver uma trombada, senhores, bem, e nessa trombada a pessoa se utiliza da trombada para tirar a capacidade de resistência da vítima, nessa hipótese você tem o crime de roubo. Agora, se foi um mero encostão, né, um encosto na vítima, tá? E nesse momento o sujeito subtrai bens da vítima, tudo bem, eu vou para o crime de furto, tá? Vou dar dois exemplos aqui para marcar aqui a diferença aí com uma trombada, né, ou com um encontrão, em que você pode ter o furto ou você pode ter o roubo, tá? Então veja lá, você está caminhando pela via pública, uma pessoa vem e encosta, está carregando um material escolar nas mãos, uma pasta, uma bolsa nas suas mãos, você toma um encontro, tudo bem? Não, vamos falar no encontro aqui não violento, tudo bem, com muita força, né? Porque aí com certeza você está dentro da seara do crime de roubo. Mas aquele encontro que é o suficiente para fazer com que aquelas coisas que você traz nas suas mãos caem ao solo. Caem ao solo lá, eventualmente, inclusive a sua carteira, e nesse instante o sujeito se aproveita de que sua carteira caiu ao solo, tudo bem? E realiza a subtração. Você está dentro do crime de furto ou crime de roubo, né? Nesse exemplo, senhores, é crime de furto, tá bom? O sujeito se valeu aí desse encontro de cair as suas coisas, né? Aproveitou o ensejo e realizou a subtração. Por outro lado, o sujeito dá um encontrão, um esbarrão, né? Ao mesmo tempo, tá? Com um pouco de emprego de força física, não é? A ponto de te desequilibrar e até você perceber de onde vem o encontrão, ou você se situar onde você está, e dentro disso o sujeito realiza a subtração, você vai para dentro do crime de roubo, tá? Tirou a sua capacidade de resistência, sua vigilância sobre as pessoas ou sobre suas coisas, não é? Não é uma posição pacífica sobre isso, tudo bem? Mas dentro desses exemplos eu diferenciaria aí a trombada para o crime de furto e a trombada para o crime de roubo. E para a jurisprudência pacífica ou majoritária no STJ, entende-se lá que se a trombada tirar a capacidade de resistência da vítima, configura o crime de roubo, tá bom? Se a trombada não foi suficiente para retirar a capacidade de resistência da vítima, continuou alerta, com vigília, tudo bem? Você vai para o crime de furto, tá? Essa é a questão da trombada. Segunda observação dentro do crime de roubo, nessa hipótese de violência física, se o arrebatamento de coisa ligado ao seu corpo, tá com a correntinha, o sujeito vem, enfia a mão e puxa, tá? Sem você perceber, tá andando pela via, o sujeito enfia a mão, puxa, né? Tem o crime de roubo? Isso é emprego de violência? Então vamos lá, senhores. Se deixou marcas, tá bom? O sujeito enfiou a mão aqui, passou a unha e você ficou os ferimentos aqui, não há dúvida que eu tenho crime de roubo, inclusive deixou até lesões corporais, não é? Por outro lado, digamos que o sujeito puxa, foi mais delicado, puxou a coisa aqui e não deixou marcas do seu puxão aqui em você, tá? E nessa hipótese aí, configura crime de roubo, né? Esse emprego dessa surpresa, arrebatamento de coisa com violência, né, ligada ao corpo da vítima, configura ou não configura crime de roubo, tá? Quando não deixa marcas, tá bom? Também não há uma posição pacífica aqui, né? Mas tem duas correntes. Na jurisprudência tem preponderado aí perante o STJ que arrebatamento de coisa presa ao corpo mediante violência, tudo bem? O sujeito tem que empregar força para retirar a coisa, configura sim crime de roubo nessa espécie, né? Violência física. Vamos dar um outro exemplo. O exemplo que eu dei da correntinha, né, ligada ao corpo, uma pulseira ligada ao seu braço, tá? Mulheres, pensa na bolsa aqui no ombro, que você traz no ombro, né? Um sujeito bem e puxa a bolsa do seu ombro, tudo bem? E há a necessidade de emprego de esforço físico, né? E isso configuraria ou não configuraria crime de roubo? Entra no conceito de violência física duas posições, tá? Uma posição que entende que não configura, e outra que entende que sim,
configura crime de roubo porque houve o emprego de violência, houve o emprego de esforço físico, né? E esse esforço físico foi o suficiente para retirar a coisa da sua esfera de vigilância, tá? Então, para o STJ, a posição hoje majoritária no STJ, então na jurisprudência então majoritária, é que sim, configura crime de roubo, tá? Veja lá, o crime de roubo, o que a gente quer dizer com essas hipóteses em que o sujeito arranca a coisa da vítima é no seguinte sentido. A gente pensando no ideal do crime de roubo é o sujeito que vem com a arma de fogo, te aponta para você e fala, me entregue seus pertences, não é? Essa é uma grave ameaça. Agora pense o sujeito que não está utilizando nenhuma arma e vai para a violência física, né? Ele vem e te agride, te dá um soco no rosto, me entrega suas coisas, senão eu te agrido mais, tá bom? Não há dúvida que é uma hipótese do crime de roubo, mas o crime de roubo também pode ser caracterizado por essas outras hipóteses. A vítima está andando pela via, com a bolsa lá, o sujeito chega, se aproxima dela, emprega esforço físico para arrancar a coisa dela, né? Não é necessariamente, ele não agride o corpo da vítima para arrancar, ele puxa a coisa que ele quer subtrair com força física. A vítima eventualmente faz assim com o corpo, não precisa deixar marcas, né? Mas nessa hipótese, o sujeito que arranca, né, a correntinha, a bolsa que a pessoa traz aqui no ombro, essa hipótese, né, colocada aí, isso é violência física ou não? Duas posições, tá? Majoritariamente, eu fico com a majoritária, né, lógico. A jurisprudência aí do STJ inclina-se no sentido de que sim, há crime de roubo, porque houve emprego de esforço físico. Terceira forma de execução do crime, senhores, do crime de roubo. Redução, qualquer meio que reduza a vítima à impossibilidade de resistência. Então, nessa hipótese, nessa terceira situação, eu estou longe da grave ameaça e longe de vias de fato e de lesão corporal, tá? Então, eu posso entender que qualquer outra hipótese em que a vítima eventualmente não tem a capacidade de resistência e o sujeito, ele tendo causado essa situação, aproveita-se dessa situação e subtrai os bens da vítima, né? Um exemplo que vai ser dado pode ser aí que vocês entendam aí como Boa Noite Cinderela, né? Ou eventualmente eu embriago a vítima, ou eu entorpeço a vítima, né? Ofereço drogas para ela, ela fica com a capacidade de resistência diminuída, tudo bem? E aproveito nesse instante e realizo a subtração de bens. Nessa hipótese também é roubo, né? Não empregou grave ameaça e não empregou violência física contra ela, mas utilizou-se de meio que reduziu a capacidade de resistência da vítima, né? Os exemplos bons aí, bastante utilizados para a doutrina de jurisprudência, são as hipóteses de bebida alcoólica e droga, tá? Ou que vocês possam entender como Boa Noite Cinderela. Nessas situações aí sim, você tem caracterizado o crime de roubo, tá? Apesar de não haver o emprego de violência nem grave ameaça, tá? Mas eu retirei a capacidade de resistência da vítima. Tudo bem? Uma questão que caiu em exame da ordem recentemente, tá? A situação colocada era a seguinte, e era para falar, apontar qual era o delito praticado, né? Então, a hipótese colocada era uma mulher, a autora do roubo era uma mulher, ela se encontra com a vítima, homem, tudo bem, em um local, ambos se conhecem e tal, vão para um local para se conhecer de forma mais íntima, tá? Em dado momento, o homem vai para o banheiro, lá se tranca para o banheiro, tudo bem? E nesse instante, a mulher, então, a autora do roubo, aproveitando-se disso, né, ela vai e subtrai os bens da vítima e vai embora. Veja, eu vou agregar alguma coisa aqui, tá? Se eu falar para vocês só isso, eu estou dentro do crime de furto, né? Porque a vítima foi ao banheiro porque ela quis, né? Não foi a autora esperou um momento para a prática da subtração, mas não foi por ela causada. O exemplo dado, né, a questão que caiu, tinha um pouquinho mais de umas peculiaridades. A peculiaridade era o seguinte, a mulher se encontra com o rapaz, lá se encontram, vão para um encontro íntimo, a mulher pede, já antevendo, tudo bem? A subtração de bens da vítima, ela já queria desde o início subtrair bens da vítima. Ela pede então para o sujeito ir ao banheiro lá, eventualmente lavar a mão, tá? Época de Covid, vai lá no banheiro, lava a mão. Nesse instante ela tranca o banheiro, tá bom? Ela tranca o banheiro, aproveita-se desse instante então e realiza a prática da subtração de bens da vítima e vai embora. A vítima fica trancada no banheiro, tá bom? Bem, essa hipótese, veja, em nenhum momento ela praticou grave ameaça e em nenhum momento ela foi violenta contra o sujeito.
mas ela se utilizou de meio para te retirar a capacidade e resistência da vítima, né? Trancou a vítima no banheiro, porque ela quis, né? A vítima foi ao banheiro tranquilamente, não foi obrigada a nada, né? Foi uma sugestão, ela aceitou a sugestão, foi ao banheiro, ela tranca o banheiro, não deixa a vítima sair e nesse instante realiza a subtração de bens, tá? Isso configura o roubo, senhores, nessa terceira forma de execução do crime. Sujeito ativo do crime de roubo. Sujeito ativo do crime de roubo, senhores, é qualquer pessoa, tá bem? Não há nenhuma qualidade especial por parte do sujeito ativo. Qualquer pessoa pode praticar o crime de roubo, tá? Sujeito passivo, a nossa vítima. A vítima também aqui não é um crime específico, né? A vítima é o possuidor ou o proprietário da coisa alheia subtraída, tá? Ou eventualmente aquela que sofre o ferimento ou a grave ameaça. Como eu disse para vocês, uma pessoa pode ser o titular do patrimônio e outra eventualmente pode sofrer a violência ou grave ameaça, né? O exemplo dado é aquele que eu estou com mais uma pessoa, estou com meu filho, por exemplo, o sujeito, um roubador, vem e fala para mim, né? Ou aponta a arma para o meu filho, né? Eu entrego os seus bens, senão eu dou um tiro nele, tá bem? E eu entrego os bens. Então a ameaça foi dirigida para a terceira pessoa, eventual violência é dirigida à terceira pessoa, mas eu sou titular do patrimônio e eu entrego o bem. Tá? Então ambos serão vítimas aí, tá? Você não tem dois crimes de roubo, não, é um crime único, tá? Depois a gente vai falar aí essas hipóteses, quando que eu tenho mais de um roubo ou não, principalmente na figura do latrocínio, tá? Mas a vítima aqui pode ser, né, aquele que recebe a grave ameaça ou aquele que recebe a violência e pode ser o próprio titular do patrimônio ou pode ser a terceira pessoa titular do patrimônio, tá? Todas essas pessoas aí são as vítimas, tá bem? Elemento subjetivo, tá? Elemento subjetivo, o elemento aqui, a que título o crime de roubo é punido, né? Título de dolo, por óbvio, né? Não tem como se subtrair com emprego de violência ou ameaça, né? Ou retirando a capacidade de resistência de alguém de forma culposa, tá bem? Então o elemento subjetivo aqui é o dolo, não tem forma culposa, por ausência de previsão legal. A necessidade aqui de que o sujeito haja com dolo, né, de assenhoramento da coisa, né, passar a agir como se dono fosse, é a mesma ideia do crime de furto, né, o elemento subjetivo aqui. E quando falamos sobre o crime de furto, nós falamos sobre o furto de uso, né? E a doutrina também, dada aí a semelhança dos dois delitos, né, furto e roubo, também fala se existiria ou não o crime de roubo de uso, aquele que o sujeito subtrai bens, eventualmente, mediante violência ou ameaça, para depois devolver a coisa, tá? Desde o início ele gostaria de devolver a coisa, né? Mas para a subtração ele teve que empregar violência ou grave ameaça. Esse aí é o exemplo de roubo de uso. Existe a hipótese de roubo de uso, senhores? O roubo de uso levaria aí para uma exclusão de crime, por ausência de elemento subjetivo, né? O roubo de uso não existe, tá, senhores? Qualquer delito que empregue violência ou grave ameaça, você sai dessas hipóteses aí de princípio da insignificância, forma privilegiada ou eventualmente essa hipótese aqui dentro do crime de crimes contra o patrimônio, da ideia do furto de uso, tá? Aqui você não tem roubo de uso, tá? Não é impossível a existência desse instituto. Por quê? Porque houve emprego de violência ou grave ameaça, tá? Então você não tem a figura do roubo de uso, tá? Lá no furto de uso você tem essa figura e eventualmente leva à exclusão do furto, por ausência de dolo de assenhoramento da coisa, né? Aqui no roubo não, roubo de uso nós não temos de forma pacífica, tranquila, tá bem? Roubo de uso não existe, sempre eu vou ter o crime de roubo, né? Sempre vai existir aí a forma consumada aí do crime de roubo, tá bom? Ou a sua forma tentada, mas roubo de uso que poderia levar a uma exclusão do elemento subjetivo, nós não temos aqui no roubo, tá bom? Sempre terá aí o crime de roubo. Consumação e tentativa do crime de roubo, senhores, as mesmas ideias que falamos sobre o crime de furto vale aqui para o crime de roubo, idênticos, tá? Temos aí duas doutrinas falando sobre a consumação do crime de roubo principais. A primeira que fala sobre o roubo só estaria consumado quando o agente tivesse posse mansa e pacífica, né? O que, na verdade, para que eu teria o momento consumativo do crime, demoraria um pouco mais, né? Demoraria um pouco mais como, né? O sujeito precisaria exercer posse mansa e pacífica sobre a coisa subtraída, e só quando exercesse posse mansa e pacífica é que eu teria o crime de roubo consumado. E o que é posse mansa e pacífica? Aquela que não é vigiada, né? Não tem mais vigilância por parte da vítima, já tem então
um certo distanciamento físico e temporal da vítima, né? Ia transcorrer um tempo entre a prática da subtração e eventualmente eu utilizar o objeto, né? Essa aí para fim dessa teoria posse-mansa pacífica, hoje bastante minoritária. E de forma majoritária, hoje, teoria que aborda o melhor momento consumativo, seja do furto, seja do roubo, teoria da inversão da posse, né? Inverteu a posse mediante emprego de violência, está consumado o crime de roubo. Pouco importa a distância que o sujeito esteve, quão breve foi essa posse utilizada pelo sujeito ativo, tá bem? Inverteu a posse de modo a tirar a disponibilidade da coisa, a vítima deixou de usar a coisa, ainda que por breve momento, ainda que por breve instante, eu tenho sim o crime de roubo consumado, tá? E dada a relevância, né, dessa teoria hoje da inversão da posse, há até uma súmula sobre isso, súmula 582 do STJ, que pacificou aí o momento consumativo do crime de roubo, tá? E vocês podem ter aí eventualmente a mesma ideia, levar essa mesma ideia para o crime de furto, tá? Por isso essa corrente hoje é majoritária, inclusive é súmula. Então a súmula que eu vou falar para vocês aqui, súmula 582 do STJ, diz, a redação dessa súmula é a seguinte, que materializa a teoria da inversão da posse. Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante o emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo, e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada da coisa. Então, súmula 582 do STJ veio para pacificar aí jurisprudência acerca de momento consumativo do crime de roubo, serve a mesma ideia para o crime de furto, tá bem? Porque ambas utilizam o mesmo verbo, né, o mesmo conduta típica, né, a subtração, o verbo subtrair. E de tão consolidada essa posição hoje, teoria da inversão da posse, virou súmula 582 do STJ, tá? Mais duas observações eu faço com vocês aqui sobre o momento consumativo do crime de roubo. Segunda observação. Primeira foi da súmula 582 do STJ. Segunda observação que eu faço com vocês é o seguinte. Independente de o sujeito teve ou não a inversão da posse, tá bem? Ainda que por um breve momento, vamos pensar o seguinte. O sujeito foi subtrair determinado objeto que eventualmente pode quebrar, tá? Um relógio, algum objeto celular, tá bom? Digamos que durante a disputa da coisa, ou logo em seguida o sujeito nem teve posse, assim que ele arrebatou a coisa da vítima, a coisa voou da mão dele, caiu ao solo, quebrou. E ele fugiu, não levou a coisa está lá no chão quebrada, tá? Então o objeto a ser subtraído quebrou durante a execução do crime ou logo em seguida o sujeito nem chegou a ter muito tempo com a coisa na mão, tá? Então um pouco importando aí se é a inversão da posse ou posse mansa e pacífica. Na hipótese em que a coisa subtraída se quebra ou se perde durante a subtração, ainda que o sujeito não leve a coisa, né? Porque quebrou ou se perdeu, tá bem? Você tem roubo consumado. Por que eu tenho roubo consumado? Porque você, pouco importa, você não está olhando para o sujeito, você está olhando para a vítima. A vítima com a coisa quebrada, ela tem disponibilidade sobre a coisa? Mais não. Tomou prejuízo financeiro, não é? Não tem mais, a coisa se perdeu, bem? Ou se quebrou, a vítima teve prejuízo, bem? Tendo prejuízo, o crime de roubo está consumado, pouco importando se o agente que fugiu levou a coisa consigo. Terceira observação aqui sobre o momento consumativo do crime de roubo, tá? Pouco importando também, de novo, sobre a hipótese da teoria que você está adotando, se da posse manso pacífica ou da hoje majoritária, da inversão da posse. Pense no seguinte exemplo agora, e por isso essa terceira observação. Dois agentes, tá? Dois agentes praticam roubo contra uma pessoa, tá? E uma delas, a vítima consegue segurar e é presa em flagrante, a polícia chega, é presa em flagrante e o outro agente foge, levando a coisa consigo, tá? Eu tenho crime de roubo consumado? Tudo bem, a hipótese, volto a repetir. Dois agentes praticam roubo, tá bem? A vítima consegue segurar ou a polícia chegou e prendeu o sujeito. E esse que é preso não está com a coisa roubada, com a coisa subtraída. Estava lá com o outro que logrou sucesso, né? Obteve sucesso na subtração, na fuga, e levou a coisa consigo. O sujeito que foi preso vai ser processado pelo crime de roubo. E qual seria a forma do roubo dele? Forma roubo tentado ou consumado? E por isso a situação colocada, a observação colocada para vocês, tá?
Essa hipótese também tranquila, senhores, nesse exemplo dado, é roubo consumado, porque o terceiro levou a coisa. E o olhar não deve ser sobre a conduta do agente, sim, quando para fins de consumação do crime de furto ou de roubo, sobre o comportamento da vítima, sobre o olhar da vítima. A vítima teve a coisa ou ela perdeu a coisa? Perdeu a coisa, né? O segundo sujeito lá que conseguiu o sucesso na fuga levou o objeto subtraído, tá bem? E esse aqui que foi preso não ficou com a coisa, mas pouco importa. O que importa para fins de consumação do crime de roubo é olhar para a vítima. A vítima não tem mais disponibilidade sobre a coisa, logo o roubo está consumado. Tentativa do crime de roubo, senhores. O roubo, senhores, é crime material, né? A vítima tinha um objeto, não tem mais, então tem a produção de um resultado. Logo, então, é perfeitamente possível a tentativa do crime de roubo, tá? O sujeito tentou a subtração e não conseguiu, tá? Então é possível, perfeitamente sim possível a tentativa, tá bom? Tentativa de roubo, tá? Seja mediante violência, seja mediante grave ameaça, seja mediante a terceira forma de execução do crime lá, redução da capacidade de resistência da vítima. O que eu queria pontuar com vocês agora é um tópico específico, como a gente vinha tratando nos crimes anteriores, né? Mas você pode marcar no seu caderno, como quando eu falei para vocês um pouquinho, breves instantes atrás, sobre se a violência é empregada contra uma pessoa, mas quem recebe a subtração patrimonial é outro, né? O titular do patrimônio é um, e aquele que sofreu a grave ameaça ou violência é outra. Nessa hipótese, se você tem ou não, quantos crimes de roubo, se tem o crime de roubo ou não. Então, os que eu anotaria no caderno aí, eu colocaria aqui nas minhas anotações, eu tenho como casos. Se você quiser colocar também no seu caderno, é como casos aí para serem enfrentados no crime de roubo, tá? Antes da gente ir para a figura do roubo impróprio lá do artigo 157, parágrafo 1º. Mais umas três itens aí para a gente notar até antes de cair a live aqui, tá? A gente vai voltar. Então, o primeiro caso que eu queria marcar com vocês é o seguinte, para ver quantidade de crimes de roubo, tá? Então, o que a gente vai ver agora é se a violência empregada contra uma pessoa ou contra mais de uma pessoa e quem recebe a subtração patrimonial é uma pessoa ou mais de uma pessoa, tá? Eu vou para os exemplos. É esses casos que a gente vai falar agora. Então, pensem lá. Para a gente identificar a quantidade de roubos que a gente teria aí a ser enfrentado. Então, primeira situação, primeiro caso a ser marcado. Então, quando eu tenho uma violência empregada contra duas ou mais pessoas e subtração do patrimônio só de uma delas, tá? Então, vamos por exemplo. Duas pessoas caminham pela rua, bem? Um sujeito vem, aponta uma arma de fogo, me fala para entregar os bens. Só uma delas tem patrimônio, tá? A violência é dirigida para as duas, mas só uma delas eventualmente tem patrimônio, só uma delas entrega o seu bem, tá? Quantos crimes de roubo eu teria? Eu tenho um só, um único roubo, apesar de haver o emprego de violência ou ameaça contra duas ou mais pessoas. Por quê? Porque para fins de quantidade de roubos, senhores, o que importa é quantas pessoas tiveram desapossamento de bem, quantas tiveram subtração de seu patrimônio e não quantas foram vítimas da violência ou grave ameaça, tá? Então essa é a primeira situação. Segundo caso, segunda situação a ser posta aí, tá? Quando tiver então a violência empregada contra duas ou mais pessoas e subtração de bens de cada uma delas. Vamos para um exemplo, para a gente marcar bem. Nesse segundo caso então, vamos um exemplo para dar esse caso. Então pensa dentro de um coletivo, dentro de um ônibus, bem? Temos lá 15, 16 passageiros, tá? Um sujeito, duas pessoas entram, um pela porta da frente, outro pela porta de trás, anunciam um roubo contra todas aquelas pessoas, né? 16 pessoas dentro do coletivo, as 16 são desapossadas do seu patrimônio. Quantos roubos eu teria? 16 nesse meu exemplo dado aqui. Por quê? Porque eu tive 16 desapossamentos de bens, eu tive 16 subtrações, tá? Outro exemplo ainda dentro desse caso, vamos lembrar de um roubo à residência. Digamos que eu tenho 4 adultos morando em uma residência, cada qual lá, membros da sua família, mas cada um com seu patrimônio, cada um com seu trabalho, tudo bem? Membros da mesma família que moram na mesma casa, que eventualmente são aí, surpresos com a prática de um roubo dentro dela, tá?
Então, os 4 sujeitos empregam violência ou grave ameaça contra as 4 pessoas, e essas 4 pessoas têm bens apossados, tá? Então, o pai, a mãe e eventualmente 2 filhos. Vamos pensar nesse núcleo familiar, né? Os 2 filhos trabalham, têm renda própria, tá? E os sujeitos vão então no quarto dos pais e subtraem os bens dele e dela. Vão no quarto dos filhos e subtraem bens, né? Quantos roubos eu tenho aqui? 4. 4 roubos. Por quê? Porque eu tive desapossamento, subtração de patrimônio de 4 pessoas, certo? Último caso, última marcação aqui sobre quantidade de crime de roubos, tá? Violência empregada, grave ameaça ou violência física empregada contra uma pessoa e desapossamento de bens de 2 ou mais pessoas. Quantos roubos eu tenho? Quantas vítimas tiverem os patrimônios subtraídos, pouco importando se foi só uma pessoa vítima da minha grave ameaça ou da violência física, tá? Então, para fins de quantidade de roubos, eu observo, analiso quantas vítimas tiveram o seu patrimônio atingido. Se eu conseguir identificar que o patrimônio atingido é individualizado, né? Por isso que eu dei o exemplo bem específico para essas 4 pessoas, né? Então, 4 pessoas no núcleo familiar, cada uma trabalhando, cada um com o seu patrimônio, né? Para deixar isso bem claro, né? Se é possível, então, identificar que eu estou retirando, subtraindo o objeto de tantas pessoas quantos bens eu estou levando, eu vou ter tantos roubos quantos forem as vítimas patrimoniais. Pouco importando quantidade de pessoas ameaçadas, ou que sofreram violência física, ou que tiveram a sua capacidade de resistência retirada. Tá? O que importa é quantidade de pessoas com objetos subtraídos, para mim identificar a quantidade de roubos cometidos. Próximo item a ser marcado no crime de roubo, senhores, roubo impróprio. Roubo impróprio, senhores, está lá previsto no artigo 157, parágrafo 1º, e tem aqui a seguinte redação, tá? Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra a pessoa, grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. Então, responde pela mesma pena do crime de roubo caput aquele que, tendo realizado a subtração, portanto a subtração já está consumada, tendo realizado a subtração, ele emprega 2 formas de execução. O roubo impróprio tem 2 formas de execução somente. Tá? O roubo caput, lá, o roubo próprio, que assim eu posso dizer, tem 3 formas de execução do crime. Aqui no roubo impróprio, 2 formas de execução do crime. Tá? Então, consumada a subtração, o sujeito emprega violência ou grave ameaça contra a pessoa. Com qual objetivo ele emprega essa violência ou grave ameaça? Né? Para assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. Tá? Então aqui no roubo impróprio, senhores, era o crime de furto que se tornou roubo. Era o sujeito que realizava a subtração de um bem sem violência ou grave ameaça contra a pessoa, tá bem? Mas por algum motivo, né, chega uma terceira pessoa, a vítima, uma testemunha, qualquer que seja, que flagra eventualmente lá a prática da subtração, e para que o sujeito consiga fugir ou consiga assegurar a impunidade, né? Ou para que ele consiga garantir a posse da coisa para posterior fuga, ele tem então que empregar grave ameaça ou violência contra essa pessoa, contra essa vítima que chegou, tá? Pode ser o titular do bem ou não. Era o crime de furto que na hora da fuga, digamos assim, na hora de ir embora, na hora de, para fins de, né, faltando um pouquinho lá para ele lograr êxito, né, em fugir do local, chega uma terceira pessoa, flagra a situação e contra essa pessoa, então ele pratica violência física ou grave ameaça para garantir a sua impunidade ou assegurar a posse da coisa para si ou para terceiro. Esse é o exemplo do roubo impróprio, senhores, tá? O roubo impróprio, senhores, tem a mesma pena do roubo próprio, do caput, e nós vamos marcar aí as diferenças, 3 diferenças do crime de roubo impróprio para o crime de roubo próprio. Primeiro, primeira diferença do roubo próprio para o roubo impróprio. No roubo próprio, ele pode ser praticado de 3 formas, né? A violência pode ser, aí, além da subtração, pode haver emprego de grave ameaça, violência física ou redução da capacidade de resistência da vítima, né?
No roubo impróprio, por outro lado, só duas formas de execução do crime: ou violência física ou grave ameaça. Então, essa é a primeira diferença, formas de execução do crime, né? No roubo próprio, lá eu tenho o acréscimo da terceira forma de execução dela, que seria a redução da capacidade de resistência da vítima, tá? Coisa que eu não tenho aqui no roubo impróprio, né? No roubo impróprio, só tenho violência física ou grave ameaça. No roubo próprio, que é a do caput, senhores, a violência física ou a grave ameaça são executadas, são empregadas antes ou durante a execução da subtração, né? Ou o sujeito primeiro pratica a violência para depois subtrair, ou ele pratica a violência para a subtração, né? Eu estou diante do roubo próprio. Por outro lado, no roubo impróprio, o momento da violência física ou da grave ameaça é depois da consumação do furto, depois da consumação da subtração, tá? Então, o sujeito emprega a violência depois da subtração, certo? Então, no roubo próprio, repetindo, no roubo próprio, a violência ou grave ameaça ou a redução da capacidade de resistência da vítima são empregadas antes ou durante a execução da subtração. No roubo impróprio, a violência física ou grave ameaça são praticadas depois de realizada a subtração, tá bem? O momento do emprego da violência ou grave ameaça, então, é distinto aqui, tá? Terceira diferença do roubo próprio para o roubo impróprio. No roubo próprio do caput, senhores, nós temos lá o emprego da violência, grave ameaça ou redução da capacidade de resistência da vítima, justamente para que o sujeito ativo consiga realizar a subtração. Eu preciso empregar a violência contra a pessoa ou grave ameaça para mim ter acesso ao patrimônio dela, tá bem? Então veja que a minha violência ou grave ameaça é o fundamento para mim realizar a subtração, né? Por outro lado, no roubo impróprio, não. A violência ou grave ameaça são empregadas para mim garantir a minha impunidade, que é assim entendida como uma fuga, né? Ou para assegurar a posse da coisa, a detenção da coisa, para mim ou para terceiro, se eu tiver um comparsa, né? Então veja que a finalidade do emprego da violência no roubo próprio é para a realização da subtração, e no roubo impróprio é diferente, é para mim conseguir o sucesso na execução da subtração, né? Depois de já realizada a subtração. Eu prego, então, violência ou ameaça para mim poder fugir ou assegurar a detenção da coisa, né? Então, o motivo do emprego da violência ou grave ameaça é distinto. No roubo impróprio é necessário para mim realizar a subtração. No roubo impróprio, por outro lado, depois de eu realizar a subtração, houve necessidade de eu empregar violência ou grave ameaça contra uma pessoa para mim assegurar a impunidade ou vantagem. Tá bem? Essas três diferenças. Vou dar um exemplo aqui de roubo impróprio, tá? Eu estou armado, vou praticar furto, vou subtrair bens de uma residência, né? Então eu chego lá, bato na residência, não tem ninguém na residência. Estou com a minha arma na cintura, arma de fogo na cintura, tá? Bato, não tem ninguém na residência, pulo o muro, ingresso na residência, me apodero dos bens de valor daquela residência, daquela família que lá mora, e estou pronto para ir embora. Volto para o quintal, estou despulando o muro. Quando eu chego no muro, tem um vizinho de frente que visualiza lá a subtração, né? E eu levando os bens comigo. Eu então saco minha arma e prego, assim, ó, fica quieto que eu vou fugir. Você não fala nada, senão eu volto e te mato, tá? Roubo impróprio, senhores, tá bem? Era um furto perfeito, mas para mim assegurar a minha impunidade, né? Ameacei a vítima lá, a testemunha, né? A vizinha que morava, o vizinho que morava na frente, que testemunhou a subtração, e eu empreguei violência, grave ameaça contra ela. Nessa hipótese aí você tem um exemplo bom de roubo impróprio. Consumação do crime de roubo. Roubo impróprio. O roubo impróprio, senhores, veja que o momento da consumação do roubo impróprio é distinto do roubo próprio. Lá no roubo próprio eu emprego violência ou grave ameaça para mim desapossar a vítima do bem dela, né? Aqui não, o sujeito já tem o furto consumado, a subtração consumada, e depois ele vem empregar violência, grave ameaça. Então, o momento consumativo do roubo impróprio, veja que não é no momento de eu subtrair os bens, e sim no momento em que eu emprego a violência ou grave ameaça. Empreguei a violência ou grave ameaça, depois de já realizada a subtração, aí eu tenho o roubo impróprio consumado, somente no momento em que eu emprego a violência ou grave ameaça.
certo? Então o momento consumativo é distinto dos dois também, né? No roubo impróprio, a consumação do crime obrigatoriamente vai vir depois da subtração, né? Logo depois. Com relação à tentativa do roubo impróprio, aqui há duas posições, tá? E não há nenhuma posição pacífica na jurisprudência, nem na doutrina, tá bom? Você vai ler a doutrina do autor, que fala lá, é impossível a tentativa do roubo impróprio. Outra doutrina fala, não, é possível sim tentar empregar violência e não consumar. Mas vamos lá, não há posição pacífica aqui, tá? Então há duas posições aí bastante defensáveis, se assim posso dizer, e eu vou dar aquela que eu acho que é aquela que eu entendo, tá? Tentativa de roubo impróprio, senhores. Por que é essa celeuma em relação e não uma posição majoritária em relação à possibilidade ou não de tentativa de roubo impróprio? Veja, quando eu tenho dificuldade para falar, por que essa dificuldade? Por essa celeuma? Dada a dificuldade para falar do crime de consumação do roubo impróprio, é justamente por quê? Porque no roubo impróprio eu tenho um furto consumado. O sujeito já realizou a subtração dos bens. Então já tenho a subtração patrimonial consumada. O que está faltando para mim caracterizar o roubo impróprio é o emprego da violência ou grave ameaça. Para mim assegurar a impunidade e a vantagem do crime, né? Então daí a dificuldade. Como é que um crime que já estava consumado pode passar a ser tentado? Tudo bem a ideia? Né? É por isso essas questões, tá? Aqueles que entendem que não é possível a tentativa de roubo impróprio justificam isso. Ora, eu já tenho um furto consumado. E esse furto consumado não vai se tornar um roubo tentado. É impossível me tornar um roubo tentado. Por quê? Porque o roubo é um delito preponderantemente patrimonial, apesar de ter emprego de violência ou ameaça contra a pessoa também. Né? E daí o crime complexo, a fusão de dois ou mais delitos. Né? Mas ele é preponderantemente crime patrimonial. Está no título dos crimes contra o patrimônio. Logo, se eu tenho o crime patrimonial consumado, eu não posso falar então em crime patrimonial tentado. Né? Por outro lado, aqueles que defendem que é possível sim a tentativa do roubo impróprio falam o seguinte: tudo bem, o roubo é um crime complexo, né? E só vai estar consumado quando houver a junção dos dois delitos, para mim ter o roubo impróprio. Eu tenho sim o furto consumado, mas está faltando um segundo delito aqui para mim ter, de fato, o roubo impróprio consumado, né? E eu posso tentar ameaçar alguém ou tentar ferir alguém e não conseguir, né? Então na grave ameaça vai ser difícil a tentativa, né? Crime de ameaça verbal é difícil a tentativa, né? Mas pensando num roubo impróprio praticado mediante violência física, para essas pessoas sim é possível a tentativa de roubo impróprio. Pense, é possível tentar lesionar alguém, não é? E não conseguir. Então é possível sim eu tentar empregar violência física para fins de roubo impróprio e não conseguir, tá? Eu ficaria com a primeira posição lá, que é impossível a tentativa de roubo impróprio, tá? Por quê? Porque eu já tenho crime patrimonial consumado, é difícil eu separar essa consumação, porque depende aí de eventual tentativa de lesão corporal, tá bem? Mas fique à vontade para você adotar a teoria que você quiser, desde que a fundamente. Bom, vamos para o parágrafo 2º, bastante importante. Parágrafo 2º do Código Penal estabelece lá formas agravadas, roubo circunstanciado. Antes de entrar especificamente para falar sobre cada uma delas, senhores, eu gostaria de fazer um alerta aqui. De diversas maneiras, vocês já, inclusive em doutrina, vocês vão ver a expressão, esse roubo foi qualificado, né? Por quê? Porque houve emprego de arma de fogo, tá bom? Veja, as hipóteses do parágrafo 2º, segundo A e segundo B, senhores, segundo A e segundo B, elas não são formas qualificadas do crime de roubo, são as hipóteses de roubo agravado ou circunstanciado. O parágrafo 2º A e parágrafo 2º B são causas de aumento de pena, tá bom? Eu só vou ter a figura qualificada do roubo no artigo 157, parágrafo 3º, logo mais falaremos sobre ele, tá bem? E a forma qualificada do crime de roubo é quando, em razão da violência, resulta para a vítima lesão corporal de natureza grave ou morte. Só nessas duas hipóteses eu vou falar em forma qualificada do crime de roubo. Então, apesar de ser comum, tá, a expressão, as hipóteses que a gente vai elencar a partir de agora,
serem chamadas de formas qualificadas, não são. São causas de aumento de pena, tá? E quando eu estou diante de uma causa de aumento de pena, eu vou falar de roubo majorado, roubo circunstanciado ou roubo com causa de aumento de pena, pura e simplesmente, tá? Então as hipóteses aí do parágrafo 2º, segundo A e segundo B, senhores, são causas de aumento de pena, tá? Eu não estou diante aqui das formas qualificadas, não. Estou diante das formas de causas de aumento de pena do crime de roubo. E eu aplico essas causas de aumento de pena, seja para a figura do caput, roubo próprio, quanto para a forma do roubo impróprio, tá? O artigo 157, parágrafo 1º também. Bom, vamos lá, senhores. Essas causas de aumento de pena, elencadas aí a partir do parágrafo 2º, elas sofreram algumas alterações aí em data recente, tá? Foram acrescentadas algumas em 2018 e depois outras aí em 2019 com o pacote anticrime que entrou em vigor agora em janeiro de 2020, né? Primeira delas, então, primeira causa de aumento de pena, prevista no artigo 157, parágrafo 2º, inciso 2. O inciso 1 está revogado. Inciso 2. Então, caracteriza aí causa de aumento de pena de 1/3 até metade, se há o concurso de 2 ou mais pessoas. Então, nessa hipótese aqui, senhores, se o crime de roubo, próprio ou impróprio, for praticado com a comparsaria, né, ou em comparsaria, por 2 ou mais pessoas, tá bem? Sempre vou ter a existência dessa causa de aumento de pena, tá bom? Então, roubo, subtração praticada mediante violência ou grave ameaça, exercida ou cometida por 2 ou mais pessoas, caracteriza causa de aumento de pena, tá? Pouco importa aí, vale a mesma ideia que a gente falou sobre o crime de furto, né? Só que o concurso de pessoas lá no crime de furto caracteriza qualificadora, aqui no crime de roubo é causa de aumento de pena, né? Mas o que a gente disse é no seguinte sentido, no sentido de que pouco importa eventualmente se eu tiver menor envolvido, tá bom? Pessoa menor de 18 anos, tá? Ou eventualmente outra causa de inimputabilidade, tá? Pouco importa então a capacidade penal de um dos agentes, tá certo? Se eu tiver aí concurso de 2 ou mais pessoas, ainda que uma delas não esteja identificada, mas se eu tiver certeza de que houve comparsaria, eu tenho incidência dessa causa de aumento de pena, tá? Segunda causa de aumento de pena, previsto no inciso 3 do parágrafo 2º do artigo 157, é se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância. Então aqui, senhores, é o roubo cometido, por exemplo, contra carro forte, né? Quando é carro forte, não há dúvida alguma, né? O carro forte tem aqueles emblemas, é típico, né? Só pode, único e exclusivamente, vai estar transportando valores, né? Então, rouba carro forte, essa é a causa de aumento de pena, tá? Mas outros fatos aí que podem configurar essa causa de aumento de pena, mas que não necessariamente seja com carro forte. Por exemplo, uma pessoa que tem muitos valores ou está fazendo um transporte de uma carga que tenha valores, pode ter essa assistência de causa de aumento de pena? Pode, desde que os agentes saibam, tá bem? Que o sujeito ali está no serviço de transporte de valores, tá? Então é o sujeito que está necessariamente trabalhando com isso, tá? Então é o boy, eventualmente, o office boy, né, que eventualmente esteja levando algo para fazer algum tipo de serviço bancário, é o funcionário do banco fazendo algum tipo de serviço, é o funcionário da empresa, especificamente lá, que vai fazer depósito de valores, por exemplo, uma transportadora que está transportando lá objetos de valor, tá? Essas aí sim caracterizam essa causa de aumento de pena, desde que os roubadores saibam que essa vítima está no exercício do transporte, no serviço de transporte de valores, tá? E veja, não é obrigatoriamente aqui, única e exclusivamente dinheiro, pode ser transporte de valores, né? O exemplo que eu dei aqui logo menos foi sobre transporte de carga, de objetos de valor, né? Você tem não obrigatoriamente só valores, tá? Pode ser qualquer objeto que tenha conteúdo patrimonial. Então pode ser eletrodoméstico, coisas novas, correio, né? A gente nessa época de quarentena a gente compra muita coisa pela internet e recebe pelo correio. Então, o entregador está assim no transporte de valores. Se o sujeito sabe dessa circunstância, caracteriza essa causa de aumento de pena. Tá?
tá bom? É obrigatório que o sujeito saiba que a vítima está no transporte de valores, tá bom? Terceira causa de aumento de pena previsto no inciso 4 aí do artigo 157, parágrafo 3º. Se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Essa previsão aqui é idêntica, né, à redação lá do crime de furto. Lá no crime de furto é uma qualificadora, aqui no crime de roubo caracteriza uma causa de aumento de pena. Então, tudo que a gente falou sobre subtração de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior, nós dissemos lá no furto, é a idêntica situação aqui para o crime de roubo, tá bem? A necessidade de que o objeto venha a ser transportado para outro estado ou para outro país, né, no caso do exterior, tá bem? Inciso 5 do artigo 157, parágrafo 2º. Outra causa de aumento de pena. Se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade. Veja, essa restrição da liberdade não é necessariamente amarrar a vítima, trancar a vítima em algum lugar. É restringir a vítima, a liberdade de locomoção da vítima. Você não sai daqui, tá bem? Eu tenho a incidência dessa causa de aumento de pena. No entanto, para que eu reconheça essa causa de aumento de pena, volto a ler novamente aqui o tipo. Se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade. Para mim reconhecer essa causa de aumento de pena, senhores, o que a gente precisa falar é o seguinte: por quanto tempo a vítima deve ter a sua liberdade restringida, a sua liberdade de ir e vir, aí cerceada, né? A doutrina fala lá de forma juridicamente relevante, tá? E o que é juridicamente relevante? É 1 minuto é juridicamente relevante? 1 hora, né? Veja, essa expressão juridicamente relevante nada mais é do que o caso concreto vai dizer para a gente sobre se aquela hipótese teve ou não, incide ou não essa causa de aumento de pena. E uma dica que eu dou para vocês é: eu vou ter o reconhecimento dessa causa de aumento de pena sempre que a liberdade da vítima for restringida desnecessariamente para a prática da subtração. Então, aquela expressão utilizada pela doutrina de tempo juridicamente relevante obrigatoriamente tem que ter um transcurso de tempo, né? E de forma desnecessária a vítima teve a sua liberdade restringida, tá bem? Agora, se por outro lado a liberdade de ir e vir da vítima foi necessária para a prática da subtração, consumada a subtração, a vítima não teve mais a sua liberdade restringida, eu não vou ter a causa de aumento de pena, tá? Então a liberdade aqui, para mim reconhecer essa causa de aumento de pena, a liberdade deve ser por tempo juridicamente relevante. Eu posso traduzir houve necessidade daquilo ou não, tá? Vamos por exemplo, roubo a residência, tá? A vítima vão ter a liberdade restringida. O roubador não vai deixar a vítima andar, sair, fazer o café, tudo bem? Né? As vítimas vão ter a sua liberdade restringida. Mas pelo tempo necessário, se for pelo tempo necessário para o sujeito rodar a residência, encontrar os bens e ir embora, tudo bem? Até aí eu não vou ter essa causa de aumento de pena. No entanto, vou para um outro exemplo, dentro do mesmo exemplo da residência. No entanto, se eu tenho a vítima com a liberdade restringida, coloco as vítimas em um banheiro, tranco o banheiro, eu vou lá, passeio na residência tranquilamente, faço uma refeiçãozinha lá, levo os bens, vou embora, a vítima fica lá, continua trancada. Tudo bem? Veja a desnecessidade, tudo bem? Certo? Para a prática daquele roubo, não era necessário trancar a vítima no banheiro. Se era desnecessário trancar a vítima no banheiro, ou vítimas no banheiro, tudo bem? Então eu posso reconhecer essa causa de aumento de pena. Tudo bem? Essa desnecessidade, eu não precisava, para a prática do roubo, trancar a vítima no banheiro. Eu precisava restringir a liberdade dela. Mas não trancar no banheiro a ponto de eu ir embora, eu, roubador, ir embora, e a vítima continuar trancada. Entenderam a hipótese? Tá? Ou se a liberdade restrita, é se eu amarro a vítima. Vou lá, amarro os punhos da vítima, amarro as pernas da vítima e deixo ela lá e vou embora. Era necessário para a parte do roubo eu amarrar o pulso e perna da vítima a ponto dela não andar, ter a liberdade restringida? Depois que ele foi embora, ainda continua com a vítima com a sua liberdade cerceada? Por quê? Porque dá com o pulso amarrado, pernas amarradas, tudo bem? E você tem aí a desnecessidade dessa restrição da liberdade da pessoa, tá bem?
Esse inciso, senhores, esse inciso 5 do artigo 157, parágrafo 2º, por conta dessa alteração que ocorreu agora em janeiro de 2020, lei de 2019, lei 13.964 de 2019, a lei do pacote anticrime, esse inciso 5 passou a entrar no rol dos crimes hediondos. Então, roubo com restrição da liberdade da vítima passou a ser crime hediondo, artigo 1º, inciso 2, a linha A da lei 8.072 de 90. Então, essa hipótese do inciso 5 do artigo 157, parágrafo 2º, é crime hediondo desde agora aí, janeiro de 2020, tá bem? Houve alteração lá para a lei do pacote anticrime. Legal? Inciso 6, senhores. Outra causa de aumento de pena aí, recente, né, acrescentada lá pela lei 13.654 de 2018, em setembro de 2018. Inciso 6, diz aqui o inciso 6 do parágrafo 2º. Se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. Então, essa causa de aumento de pena foi acrescentada pela lei lá de 2018, a mesma lei que cuidou de algumas alterações no crime de furto também, especificamente de forma idêntica, né? Só que lá no crime de furto, a subtração, né, de substâncias explosivas é uma qualificadora, aqui no crime de roubo é uma causa de aumento de pena, tá? Então, quando houver a subtração de substâncias explosivas ou de acessórios, e a gente quando comentou lá essa qualificadora no crime de furto, nós falamos sobre o conceito de substância explosiva ou acessórios, tá? É a mesma ideia, bom? Lá no crime de furto, esses conceitos de substância explosiva e de acessórios, é a mesma ideia aqui. A mesma lei que lá acrescentou uma qualificadora para o crime de furto, aqui trouxe uma causa de aumento de pena no crime de roubo. Quando o roubo, então, for específico de substância explosiva ou de acessórios que conjunto ou separadamente possam ser utilizados aí para a montagem de substância explosiva. Tá bom? Inciso 7. Inciso 7º. A última causa de aumento de pena é prevista no parágrafo 2º. Se a violência ou grave ameaça é exercida com o emprego de arma branca. Essa causa de aumento de pena também é novíssima, né? Foi acrescentada pela lei do pacote anticrime, lei 13.964 de 2019. Então, quando a subtração for praticada mediante arma branca, incide essa causa de aumento de pena também de 1/3 até a metade, tá? Do parágrafo 2º. O que eu entendo como arma branca, senhores? Arma branca, senhores, é qualquer objeto que tenha capacidade de ferir ou ameaçar alguém, tá? Desde que não seja arma de fogo, obrigatoriamente, não entrar no conceito de arma de fogo, se o sujeito emprega algum tipo de objeto que tenha capacidade de ferir ou de ameaçar alguém, entra no conceito de arma branca, tá? Exemplos típicos aí, né? Faca, punhal, tá bem? Soco inglês, pedaço de madeira, pedaço de metal, tá bem? Uma cadeira pode ser arma branca? Pode, né? Desde que tenha capacidade de ferir ou ameaçar alguém, entra no conceito de arma branca. Parágrafo 2º-A, senhores, do artigo 157. Diz aqui o parágrafo 2º-A, acrescentado pela lei 13.654 de 2018, setembro de 2018. Aumenta-se a pena de 2/3 se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo. Então, hoje, o roubo praticado com emprego de arma de fogo é uma causa de aumento de pena, só que uma causa de aumento de pena maior. A fração de aumento, a causa especial de aumento de pena é maior, tudo bem? 2/3. Até de setembro de 2018, era justamente a redação do inciso 1 do artigo, parágrafo 2º do artigo 157, tá bom? Dada a consequência ou dada a quantidade de crimes que vinham sendo praticados com roubo, o legislador entendeu por bem, lá em 2018, dar um tratamento mais rigoroso, principalmente para os crimes envolvendo arma, tá bem? O porte de arma, tá bem? E aqui no crime de roubo. Então, roubo praticado com emprego de arma de fogo é causa de aumento de pena do inciso 1 do parágrafo 2º-A, tá bem? Esse emprego de arma de fogo, senhores, ela pode ser lá o emprego, caracteriza essa causa de aumento de pena, seja o emprego efetivo da arma de fogo, eu aponto a arma de fogo para a pessoa, tá bem?
seja pelo mero porte ostensivo, mas a vítima precisa ver que o sujeito está armado com arma de fogo, tá bem? Então, pode ser pelo emprego da arma de fogo, né? Aponto a arma de fogo para a vítima, ou se eu levanto a minha roupa e mostro a arma de fogo, né? Porto a arma de fogo aqui na minha cintura, levanto a arma de fogo para a vítima, mostro a arma de fogo para a vítima, tá bem? Eu vou ter essa causa de aumento de pena, tá bom? Por que você está falando isso? Porque você pode ter eventualmente o crime de roubo, em que o sujeito pode estar portando a arma, mas não haver nem necessidade do emprego dela, tá? Se o sujeito praticou o roubo, bastou a ameaça, a vítima já entregou os bens, e o sujeito nem precisou se valer eventualmente da arma que ele portava, e a vítima nem viu a arma de fogo, eu não vou ter então essa causa de aumento de pena, tá certo? Eu só vou ter essa causa de aumento de pena se houver emprego efetivo da arma, seja porque o sujeito apontou a arma, ou seja pelo porte ostensivo da arma de fogo. A vítima olhou, foi o suficiente para ela ficar com medo, é óbvio, né? E entregar os bens, tá certo? Porte simulado de arma de fogo, o sujeito que coloca a mão por debaixo da roupa e simula a arma de fogo. Simula é não estar efetivamente com a arma de fogo, né? A simulação de arma de fogo, senhores, não é emprego de arma de fogo, tá? Simulação de arma de fogo, né? O sujeito coloca um objeto, coloca a mão, coloca o celular, coloca o dedo, né? Por debaixo da camisa para simular a arma de fogo não caracteriza essa causa de aumento de pena, não. Caracteriza roubo, agrava e ameaça para o roubo, mas não essa causa de aumento de pena, tá? Arma de brinquedo. Arma de brinquedo não é arma de fogo, tá bom? Arma de brinquedo nem arma branca é, tá? Arma de brinquedo em que a vítima não quer nem saber se é ou não, de fato, né? Ela não vai pagar para ver se aquilo é arma de fogo verdadeira, né? Vai caracterizar essa causa de aumento de pena? Não. Mas caracteriza a grave ameaça exigida para o crime de roubo próprio. Roubo simples é prevista lá no caput, tá? Então, arma de brinquedo, simulacro de arma, não são arma de fogo, logo não caracterizam essa causa de aumento de pena, tá? Outra observação só sobre aqui o emprego de arma. Dois roubadores, um deles só armado, com arma de fogo verdadeira, não é? O outro lá, essa causa de aumento de pena. Essa causa de aumento de pena aqui, ela se comunica para o outro agente que não estava armado? Sim, se comunica, ela é objetiva, tá? Não é uma circunstância subjetiva, tá bom? Então, roubo praticado por duas pessoas, só uma delas portando arma de fogo verdadeira, tá bem? Essa causa de aumento de pena também vai poder se estender aí para o outro agente que não estava armado? Sim, tranquilamente, tá? Essa é uma circunstância assim, que se comunica no caso de concurso de agentes, porque é uma circunstância objetiva, não diz respeito à pessoa, e sim à forma de execução do delito. Então, ela é uma causa de uma circunstância objetiva, logo elas se comunicam, a previsão lá, a redação do artigo 30 do Código Penal, tá? Circunstâncias elementares que se comunicam, legal? Última observação sobre esse inciso 1 do parágrafo 2º-A do artigo 157. Essa hipótese é hedionda, tá? A mesma lei do pacote anticrime, a lei 13.964/2019, tipificou lá como inciso 1 do parágrafo 2º-A do artigo 157 como hipótese hedionda. Então, todo roubo praticado com emprego de arma de fogo desde janeiro de 2020, né, 24 de janeiro de 2020, é sim considerado hediondo. Está lá previsto no artigo 1º, inciso 2, a linha B da Lei 8.072 de 90. É sim considerado crime hediondo, roubo praticado com emprego de arma de fogo, tá? A arma branca não é hedionda, tá? É a causa de aumento de pena anterior, mas não é crime hediondo, tá? Inciso 2 do parágrafo 2º-A do artigo 157. O inciso 2 do parágrafo 2º-A diz: se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Esse inciso 2, senhores, foi acrescentado lá pela lei, mesma lei 13.654/2018, que cuida quando há subtração de explosivo. Lá também, quando a gente falou sobre o furto de caixa eletrônico mediante explosivo, é a mesma hipótese. Então, quando o roubo for praticado mediante rompimento de obstáculo com emprego de explosivo ou artefato análogo, tá? É aqui essa causa de aumento de pena de 2/3 do inciso 2 do parágrafo 2º-A, e também não é hedionda, senhores, tá? Lá, quando há o emprego, o furto é praticado
mediante explosivo, né, explosão ou artefato, furto de caixa eletrônico, foi dado exemplo, ele é crime hediondo. Aqui o roubo não é crime hediondo, tá bom? Apesar de ter um tratamento mais rigoroso, não é considerado hediondo, tá? E fica aqui a crítica então, bom? Lá no furto, quando o furto é praticado mediante emprego de explosivo, é hediondo. Agora o roubo, que é mais grave, praticado mediante o emprego de explosivo, infelizmente não é hediondo, tá? Por falta de previsão lá na Lei 8.072 de 90. A última causa de aumento de pena, senhores, que a gente vai falar é a do parágrafo 2º-B. Diz aqui o parágrafo 2º-B, acrescentado aí pela lei do pacote anticrime, né? Lei 13.964 de 2019. Parágrafo 2º-B diz lá: se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, aplica-se em dobro a pena prevista no caput deste artigo. Então veja lá. Quando um sujeito pratica o crime de roubo mediante o emprego de arma de fogo, é o inciso 1 do parágrafo 2º-A que a gente falou. Agora, se essa arma de fogo for de uso proibido ou restrito, eu tenho a tipificação aqui no parágrafo 2º-B. E a pena é mais grave, né? A pena é aplicada em dobro. A pena do caput, de 4 a 10, é aplicada em dobro. Então a pena que é possível de ser aplicada aqui para o parágrafo 2º-B é de 8 a 20 anos, tá? É uma causa de aumento de pena também, tá? Quando a lei penal fala aplica-se a pena em dobro, é causa de aumento de pena, tá certo? As hipóteses tá aqui então que eu preciso estabelecer é arma de uso de fogo de uso restrito e arma de fogo de uso proibido. E recentemente também, né, o decreto das armas, assim conhecido, né, assim foi popularizado o decreto das armas de 2019. Esse decreto das armas, na verdade, senhores, ele estabeleceu lá quais são as armas de uso proibido, quais são as armas de uso restrito. As armas de uso restrito estão elencadas no artigo 2º, inciso 2 do decreto 9847 de 2019, mais conhecido como decreto de armas, e as armas de uso proibido estão elencadas lá no inciso 3 do mesmo dispositivo, artigo 2º, inciso 3 do decreto 9847 de 2019, tá? Então, se eu tiver lá arma de fogo de uso proibido ou restrito, segundo o conceito desse decreto, tá bem? É uma norma penal em branco aqui. Eu tenho essa forma mais gravosa, né? Essa causa de aumento de pena mais gravosa para o crime de roubo. E o parágrafo 2º-B do artigo 157, senhores, é crime hediondo. Está previsto lá no artigo 1º, inciso 2, a linha B da Lei 8.072 de 90. Tá? Esse parágrafo 2º-B também é considerado crime hediondo. Tá? Então vamos lá, senhores. Agora o parágrafo 3º do artigo 157, parágrafo 3º do artigo 157, que cuida lá, essa sim, chamada aí de roubo qualificado. E o roubo se qualifica aqui por duas consequências, tá? Formas pré-terdolosas. Diz aqui o parágrafo 3º, se da violência resulta, inciso 1, lesão corporal grave, a pena é reclusão de 7 a 18 anos e multa. Inciso 2, morte, a pena é reclusão de 20 a 30 anos e multa. Então essas são as duas formas qualificadas do crime de roubo, inciso 1 e inciso 2 do parágrafo 3º. Qualquer uma delas, tá bem? Inciso 1 e inciso 2, o parágrafo 3º do artigo 157 aí, em qualquer uma das suas hipóteses, tá? Qualquer uma das suas qualificadoras é crime hediondo, tá? Então vamos falar sobre a primeira hipótese. Então, se dá violência, diz aqui o parágrafo 3º, se dá violência. Então vamos lembrar, senhores, o crime de roubo pode ser praticado de 3 formas de execução do crime, né? Mediante grave ameaça, violência física ou vias de fato, e de qualquer outra maneira que retire a capacidade de resistência da vítima. Então, qual é essa forma, qual dessas formas aqui que o tipo penal está cuidando? Dessa aqui, ó. Então, quando o crime de roubo houver emprego de violência física, tá bem? E é isso que vai qualificar o crime de roubo, é a consequência dessa violência empregada pelo sujeito, não é da grave ameaça, tá bem? Essa é da violência, tá? Então, o sujeito empregou violência física contra a vítima e resultou para ela lesão corporal de natureza grave, a pena é de reclusão de 7 a 18 anos e multa, tudo bem? É a hipótese aqui do inciso 1 do parágrafo 3º.
do artigo 157. Lembrar que a lesão corporal grave é qualquer uma daquelas previstas no artigo 129, parágrafo 1º e 2º, tá bem? Parágrafos 1º e 2º do artigo 129 do Código Penal. Qualquer uma, redundou para a vítima então, qualquer uma das lesões, dos ferimentos elencados nos parágrafos 1º e 2º do artigo 129, eu tenho essa forma qualificada, tá bem? Eu não tenho, na verdade, senhores, o crime de roubo mais a forma qualificada lá do 129 parágrafo 1º e 2º, não. Não tem um concurso de crimes, é o crime único, tá bom? Então, se a vítima sofreu ferimentos no corpo lá, em que resultou para ela lá incapacidade para as ocupações habituais, por exemplo, por mais de 30 dias, né, uma das formas qualificadas da lesão corporal, eu vou ter roubo qualificado, tá bom? Qualificado pelo inciso 1 aqui do parágrafo 3º. Então, qualquer uma das hipóteses, volto a repetir, qualquer uma das hipóteses previstas lá no parágrafos 1º e 2º do artigo 129, eu tenho então a tipificação aqui no artigo 157, o roubo passa a ser qualificado pela lesão corporal de natureza grave. Eu não tenho um concurso de crimes, tá bem? Eu tenho um crime único aqui, hipótese do artigo 157, parágrafo 3º, inciso 1. Tá? E veja, como essa forma aqui é qualificada pelo resultado, por isso préter dolosa, né? Veja que essa forma, inciso 1 do artigo 157, parágrafo 3º, só estará consumada no momento, né, em que a vítima sofreu a lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, tá? Pouco importando aí se o sujeito teve ou não sucesso na subtração patrimonial. Ainda que o sujeito eventualmente não tenha obtido sucesso na subtração patrimonial, mas a vítima sofreu ferimentos de natureza grave, eu tenho roubo qualificado por essa hipótese consumada, tá? E por fim, a última qualificadora, senhores, do crime de roubo, essa mais conhecida, né? Tem até um nome, né? A doutrina dá um nome, doutrina de jurisprudência comum já esse nome, latrocínio. O latrocínio, então, é a segunda hipótese, né? A segunda forma qualificada do crime de roubo, prevista lá no inciso 2 do parágrafo 3º. É se da violência empregada para o roubo resulta para a vítima a morte, né? Se resulta a morte para a vítima ou para terceiro, tá? Aqui não é obrigatoriamente a vítima, não. Pode ser um terceiro aí, que pode vir socorro da vítima, por exemplo, da vítima patrimonial, e ela sofrer aí, tomar um tiro, né? E ela não ser necessariamente aí a vítima patrimonial, aquela pessoa que eventualmente vem a morrer, tá? Aqui é uma forma preterdolosa, né? Qualificada pelo resultado, em que o sujeito aqui também objetiva a morte da vítima, tá? Apesar de haver morte, apesar da morte ser querida pelo sujeito, tá bem? Eu não estou diante de um crime de homicídio, não estou diante de um crime contra a vida. O legislador entendeu por bem aí da primazia para fins patrimoniais, por isso a alocação dessa forma qualificada aqui no crime de roubo. Não é crime contra a vida, é julgado pelo juiz comum, não se submete a julgamento pelo júri, tá bom? Veja que o latrocínio estará consumado no momento em que ocorrer a morte, tá bom? A morte de alguém. Pouco importando se o sujeito obteve sucesso patrimonial, tá? Vou ler aqui a súmula 610 do STF para vocês, senhores, que fala o seguinte: há crime de latrocínio quando o homicídio se consuma ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima. Então eu tenho latrocínio consumado com a morte da vítima, pouco importando se o sujeito obteve ou não sucesso da vítima. Sucesso na subtração patrimonial da vítima. Tá? Então aqui eu vou ter latrocínio consumado quando a vítima morrer. Tá bem? E latrocínio tentado quando a vítima sobreviver. Tá bom? Pouco importando se o sujeito teve sucesso ou não na subtração do patrimônio da vítima. Tá? O que importa aqui, para fins de consumação dessa hipótese qualificada, então, é a morte da vítima. Pouco importando, então, se o sujeito teve sucesso na subtração patrimonial. Tá? E últimas anotações aqui sobre essa forma qualificada do crime de latrocínio, senhores. Aquela mesmo paralelo que a gente falou sobre no crime de roubo, se o crime de roubo eu teria tantos roubos quantos forem as vítimas
vítimas patrimoniais, essa ideia a gente vai trazer aqui para o crime de latrocínio, que tem primazia aí para fins de consumação à morte da vítima e não para quantas pessoas tiveram os bens desapossados, os bens subtraídos, né? Então, a observação que a gente vai marcar aqui no latrocínio é: se o agente atinge um único patrimônio e mata mais de uma pessoa, senhores, veja, ele atinge um único patrimônio e mata mais de uma pessoa, duas ou mais, é crime de roubo único, roubo qualificado pela morte único, pouco importando quantas vítimas ele matou. A mesma ideia do que a gente falou lá para fins de quantidade de roubos vale aqui também para o latrocínio, tá? Então eu vou ter quantidade de latrocínios pela quantidade de patrimônios subtraídos, pouco importando quantas pessoas vieram a morrer, tá bom? Então o reconhecimento de quantidade de latrocínios é pela quantidade de patrimônios atingidos e não pela quantidade de pessoas mortas, né? E vale a mesma ideia, né? Por óbvio que a quantidade de pessoas mortas será levada em consideração na hora do juiz dosar a pena lá na primeira fase, né? No critério trifásico, na primeira fase da dosimetria da pena, né? Pelas circunstâncias do crime mais gravoso, tá? Então eu só terei mais de um latrocínio quando o sujeito atingir mais de um patrimônio, tá bem? Pouco importando quantidade de vítimas, tá? Subtraí o patrimônio de 3 pessoas e matei uma delas no mesmo contexto, eu tenho 3 latrocínios praticados em concurso, tá?